Bom dia, abençoado e abençoada. Espero que vocês estejam bem. Já pega seu cafezinho, sua Bíblia, senta à mesa e chama o Senhor para estar com você. Hoje eu quero que você abra sua Bíblia em Daniel 2 e nós vamos ler o versículo 21 em específico. Mas antes de ler o versículo, eu quero explicar todo o contexto para vocês. Aqui, Daniel e os seus amigos, né, eles estavam exilados, era numa época onde eles estavam de fato presos em outro lugar, eles não estavam ali na cidade deles, né, com o povo deles, eles não estavam com o povo de Cristo de fato. Eles foram exilados e levados, né, presos para outro lugar, aonde era um reinado. E esse reinado era onde ele acreditava em deuses, em magos, né? Era outro tipo de cultura que eles tinham lá, onde eles estavam exilados, onde eles estavam presos. E aí chegou um determinado momento onde o rei, que no caso ele era o Nabucodonosor, é o rei, tá? Chegou um determinado tempo que o rei ele tinha tido um sonho. E ele queria entender, queria que interpretassem esse sonho para ele. Então ele foi lá, chamou magos, chamou os feiticeiros, chamou os caldeus, chamou os encantadores, né? Chamou os sábios ali daquele povo. E ele chamou, e ele queria que esses sábios contasse para eles, interpretasse para o rei Nabucodonosor qual que era a interpretação então do sonho, só que ele não queria contar o sonho. Ele queria que eles soubessem qual que era o sonho que ele tinha tido e também que já interpretasse. Mas os magos, eles não conseguiam adivinhar qual que era o sonho do rei. Eles não sabiam. Então ele revoltou, ficou muito irado com os sábios ali dele e mandou matar todos os sábios da Babilônia. E quando ele manda matar todos os sábios da Babilônia, eles também mandaram, né, buscar ali Daniel e os companheiros dele para que eles fossem todos mortos, todos exilados, aqueles que estavam presos ali. E o que acontece? Daniel, né, por prudência, ele foi, chamou o chefe da guarda ali do rei e falou: olha, me dá um tempo para eu poder entender, para eu poder saber, para eu poder descobrir, de certa forma, qual que foi o sonho do rei antes de nos matar. E aí, então, o chefe da guarda foi lá, falou com o rei, e o rei Nabucodonosor permitiu, então, que Daniel pudesse ter uma semana, ter um tempo ali para ele poder estar orando e descobrir qual que era o sonho do rei. Então, Daniel orou, os seus amigos também oraram, né, e pediram misericórdia mesmo do Senhor para que aquele mistério do sonho do rei fosse entregue a eles, né, para que o Senhor pudesse revelar a eles qual que tinha sido o sonho e qual que era a interpretação. E aí, esse mistério foi revelado a Daniel em uma visão durante a noite. E aí Daniel foi e disse, né, ele falou sobre Deus, né, esse Deus nosso maravilhoso, e é nesse versículo que eu vou trazer aqui para você, mas é como se ele estivesse orando e dizendo o que é o Senhor na nossa vida, né? E aí ele começa no versículo 20, dizendo o seguinte: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos inteligentes.
Ele é quem revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te agradeço e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me revelaste o que te pedimos, porque nós fizemos saber este caso do rei. Então aqui é uma oração que ele está fazendo, né, para o Senhor. E qual foi o desfecho, só para que vocês compreendam, e depois a gente volta para o versículo-chave. Então Daniel foi lá, falou com o guarda do rei, que sabia qual que era o sonho, e pediu para que levasse ele até o rei. Então ele levou Daniel até o rei, e Daniel falou qual que era o sonho. E o sonho era uma estátua gigante, mas era uma estátua feia, né, que ele estava vendo no sonho, e ela tinha cabeça de ouro, ela tinha ombros e braços, se não me engano, de prata, ela tinha o abdômen aqui de bronze, pernas de aço, e pés de barro misturado com aço também. E aí ele traz, né, a revelação desse sonho para o Nabucodonosor, que era o rei, e ele traz também a própria interpretação que Cristo trouxe para ele. E aí ele fala que existiriam reinados, né, muito grandiosos, porém existia um rei, um Deus, na realidade não um rei, um Deus que era capaz de destronar todos os outros reinados, que era o próprio Deus. Então é como se ele tira uma pedrinha, né, ele arranca uma pedra do monte, e sem mãos humanas, essa pedra no sonho ela é arrancada sem mãos humanas, acerta no pé dessa estátua, né, que tá toda com bronze, com ouro, com prata, e acerta nos pés, aonde tem essa mistura de reinado de terra e de aço ali. E aí quando acerta essa pedra no pé, toda a estrutura cai. E ali tá contando, né, falando que existe um Deus maior do que todos, um reinado que irá vir, que é maior do que todos e que irá desmontar todos os outros reinados. E aqui eu já vejo um apontamento para Cristo, né? Eu fico até emocionada porque, assim, é o reinado, é o nosso Pai, que é o único Deus, né? E ele destrona todos os outros reinados. E é lindo porque a gente vê também o rei Nabucodonosor se inclinando, se prostrando diante de Daniel e confessando que o Senhor, nosso Deus, é o Deus dos deuses, ele é o Senhor dos reis. Então ele acaba cedendo que Cristo, né, que o nosso Pai, que o nosso Deus, na realidade, era o Deus maior do que todos e que não existia ninguém maior do que ele. E como é lindo a gente ver isso, né? Mas vamos voltar para o texto-chave que eu quero falar com você, que é o versículo 21, que está escrito: é ele quem muda o tempo e as estações. Quero pegar especificamente esse versículo. É ele quem muda o tempo e as estações. É ele quem remove reis e estabelece reis. Vamos pensar comigo. Quem que é capaz de mudar ou acrescentar um dia na sua vida, ou uma hora que seja? Nenhum ser humano é capaz, mas Cristo é capaz. E aqui está falando que ele é quem muda o tempo e as estações. Eu quero falar para você, para que você observe na sua vida. Talvez hoje você está se sentindo presa, você está se sentindo acanhada, você está se sentindo perdida e não sabe o porquê. Você continua fazendo todas as mesmas coisas que você sempre fez, mas parece que sua vida não muda, parece que você está sentindo incômodo, algo está diferente. Hoje eu quero te falar que ele é quem muda o tempo e as estações. E talvez essa seja uma nova estação na sua vida.
Porém, você está resistindo a essa mudança. Porém, você está segurando algo que já era para ter deixado ir. Talvez você esteja segurando ambientes, segurando pessoas, está em lugares que não são mais para você nesse tempo e nessa estação. Deus aqui fala, Daniel fala que Deus é aquele que remove reis e estabelece reis. É aquele que remove pessoas e estabelece pessoas na nossa vida. É aquele que faz com que a gente muda de estação. E talvez hoje chegou um tempo na sua vida que ele está falando: ei, acorda, eu preciso que você muda. Eu preciso que você muda de estação. Eu tenho um novo tempo para você. Eu tenho um novo tempo para você. É um tempo de mudança. É um tempo de mudança de comportamento. Talvez é um tempo de mudança física. De espaço físico, talvez é um tempo de mudança de ambientes, talvez é um tempo de mudança das pessoas que estão à sua volta. Porém, você mesma fica se limitando, fica presa naquilo que já não faz mais parte do seu propósito, já não faz mais parte da sua vida. E o Senhor, Ele fala para nós muito claro, não quer dizer que eu e você vamos deixar de gostar, vamos deixar de amar pessoas, né? Deixar lugares ali que são confortáveis para nós. A gente não vai deixar de gostar, mas a gente precisa ter consciência de que nós temos algo maior para viver. Que Cristo, Ele muda as nossas estações. Cristo é quem muda o tempo das coisas. Cristo é quem remove, quem estabelece em nossas vidas. E nós precisamos permitir que Ele faça. Nós precisamos estar dispostas a obedecer. A obedecer. E talvez hoje o Senhor está falando com você. O que Ele está te pedindo para deixar para trás que não cabe mais para essa próxima estação? E o que você está tentando segurar, reter com as suas próprias mãos? Hoje o Senhor está te chamando para deixar para trás aquilo que Ele está te pedindo. O que Ele está te pedindo? O que Ele está te pedindo? O que Ele está pedindo para você renunciar? O que Ele está pedindo para você obedecer? Quais são os comportamentos que Ele está pedindo para você deixar para trás? Quais são os ambientes que Ele está pedindo para você deixar para trás? Quais são os lugares, as portas que Ele está estabelecendo, que Ele está abrindo para você nessa nova estação, nesse novo tempo? Seja ousada, seja obediente, porque Ele sabe o que é bom para nós. Muito mais do que eu e você. Que hoje você possa refletir nessa palavra. Reflita nessa palavra. O que você precisa mudar? O que você precisa remover? Para que o Senhor possa estabelecer algo novo na sua vida. Para que Ele te coloque em uma nova estação. Amém? Então, um grande beijo no coração de vocês. Ficam com Deus. E até o nosso próximo devocional.